Então, pessoal, venho dessa vez trazendo aqui a resolução da segunda atividade que eu passei, né? São momentos difíceis, eu mesmo já estou entediado, né, de ficar sem poder sair de casa, mas aproveitando também esse momento para ler um bom livro, assistir um bom filme, uma boa série. Então, é um momento da gente também aproveitar para fazer coisas que a gente não podia fazer por falta de tempo, né, em outros momentos. Mas o que eu quero dizer é que também está sendo difícil, né, para mim, né, para todos nós, ok? Mas eu gostaria que vocês acompanhassem as aulas que eu estou sempre postando, tentassem fazer as questões, né? Antes da resolução da questão, parar o vídeo e tentar resolver realmente. Eu vou estar sempre colocando as atividades para vocês e fazendo essas correções. Então vamos à primeira questão. Em relação aos gráficos dos movimentos progressivos e retrógrados, assinale o que for correto. Letra A. No movimento progressivo, a reta da velocidade é uma reta descendente. Então, o que garante que o movimento seja progressivo é o fato da velocidade ser positiva, e não o fato do gráfico da velocidade versus tempo ser uma reta ascendente ou descendente, tá ok? Então, letra B. No movimento regressivo, a reta da velocidade é uma reta ascendente. Então, como eu disse, mais uma vez, o fato da reta ser ascendente ou descendente não garante que o movimento seja, no caso aí, regressivo, e sim o fato da velocidade ser negativa. Letra C. No movimento regressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta ascendente. Peraí, se o movimento é regressivo, a posição ela vai regredir com o tempo. Então, o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma reta descendente e não ascendente. Letra D. No movimento progressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta descendente. Não, mais uma vez. Se o movimento é progressivo, o gráfico da posição em função do tempo me daria uma reta ascendente, já que a posição vai progredir com o tempo. Letra E. No movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo T e encontra-se acima do eixo das abscissas. Exatamente. É o que vai garantir que a velocidade seja positiva. Ó, paralela ao eixo do tempo e na parte positiva, ok? Acima do eixo das abscissas, que vai garantir que a velocidade vai ser sempre positiva. Agora é bom ressaltar que em nenhum momento ele se referiu ao movimento uniforme. E esse gráfico da velocidade que a gente construiu é para um movimento uniforme, mas satisfaz. Nesse caso aí, realmente a velocidade vai ser sempre positiva e o movimento vai ser progressivo. Vamos à segunda questão. O movimento uniforme de um móvel durante certo tempo está representado abaixo. Marque a alternativa correta. Vamos ver aqui essa letra A. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel. Então, essa afirmação é errada, né? Porque no gráfico da posição em função do tempo, eu sei que se eu calculo a tangente do ângulo de inclinação da reta, isso me dá, né, numericamente igual a velocidade. Então, se eu quero a velocidade, é a tangente, é numericamente igual a tangente do ângulo de 45 graus. A tangente de 45 a gente sabe que é 1. Então, a velocidade desse corpo é de 1 metro por segundo, que corresponde à alternativa D. Questão 3. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo, desde o instante da largada, t igual a 0, até os instantes em que eles cruzaram a linha de chegada. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltavam ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a... Então vamos para o gráfico. O corredor A completou em 10 segundos. O corredor B em 12 segundos. E nesses 2 segundos que ele ficou a mais correndo, a velocidade dele foi constante
igual a 10 metros por segundo. Então, dá para saber quanto ele percorreu após a chegada de A. Ó, a distância que ele percorreu, velocidade vezes tempo. Ou seja, qual era a velocidade? 10 metros por segundo, e isso durante 2 segundos. Então, ele percorreu uma distância de 20 metros. Ok? Letra D. Quarta questão. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar? Letra A. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Ó, no instante 15 segundos, que é alguma coisa por aqui, ó, pegar aqui, ó, a posição dele. Vamos supor que seja 120. Se eu for calcular a variação da posição dele, o que é que eu vou achar? Eu vou achar 120, que é a posição final, menos 200. Ou seja, 120 mais 200 vai dar 320. Então, uma coisa eu sei, zero não vai dar. Vamos à letra B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Espera aí. Eu tenho aqui, ó, a posição do corpo progredindo com o tempo. Então, trata-se do movimento progressivo. Então, eu sei que nesse intervalo de tempo de observação, a velocidade foi sempre positiva. Por quê? Porque a posição está sempre, ó, progredindo com o tempo. Ó, menos 200, menos 180, menos 160, 0, 200, sempre progredindo. Então, vamos à letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado. Como é um movimento uniforme, como a velocidade do corpo não varia, então eu sei que a aceleração dele é zero, ok? Letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. Opa, se é um movimento uniforme, em nenhum momento a velocidade é nula. Mas vamos ver o que acontece no momento 10 segundos. No momento 10 segundos, a posição dele, tá ok? É zero. Ou seja, ele está passando pela origem da trajetória. Na letra E, a velocidade da partícula é constante. Isso a gente já sabia, pois o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. E vale 20 metros por segundo. Vamos calcular? Ó, velocidade vai ser a variação da posição dividido pela variação do tempo. E eu vou pegar aqui do instante 0 ao instante 20. Então, vamos aqui. Posição final, 200. Posição inicial, menos 200. Tempo final, 20. Tempo inicial, 0. Então, a velocidade dele vai ser 200 menos 200, ou seja, 200 mais 200, 400, que dividido por 20 é de 20 metros por segundo. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, vamos à quinta questão. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes, sabendo-se que, em t igual a zero, a posição do veículo é x0 igual a 50 km. Ou seja, essa informação é importante. Ele está me dizendo que a posição inicial do móvel, a posição no instante zero, é de 50 km. Calcule a posição do veículo no instante t igual a 4 horas. Então, vamos nessa. Como eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que essa área aqui, ó, a área entre o gráfico e o eixo do tempo, essa área aqui, ó, área 1, me dá a variação da posição dele. É numericamente igual à variação da posição dele. Então, vamos calcular essa área 1. Essa área 1, como é um retângulo, e a base, que é 1, vezes a altura. Qual a altura? 15. Ou seja, aquela área deu 15. Beleza? Ou seja, a variação da posição dele neste intervalo, ó, de tempo de 1 hora foi de 15 km. Ó, do instante 1 ao instante 2, ok? A velocidade dele foi zero. Então, não houve variação da posição, ele ficou no mesmo lugar. Agora, do instante 2 ao instante 4, ó, vamos calcular essa área aqui, que eu vou chamar de área 2, que eu sei que também é numericamente igual à variação da posição. Então, vamos, a área 2
vai ser a base de 2 a 4, que é 2, vezes a altura. Qual é a altura? Menos 20. Lembra que a gente tem que levar em consideração também o sinal. Então a área 2 corresponde a menos 40. Se eu for calcular a área total, vai dar a área 1, que é 15, menos 40. Então, a área total vai dar 25. Ok? Então, a variação da posição dele é numericamente igual à área, não é isso? Então, essa área deu, esqueci do menos aqui, menos 25. Esqueci do menos aqui. Então, vamos nessa. Mais variação de posição é a posição final menos posição inicial. Ó, como a posição inicial ele me deu e disse que foi de 50 quilômetros, olha o que é que vai acontecer. A posição final dele, ou seja, a posição após 4 horas, vai ser menos 25 mais 50. Posição final dele vai ser de 25 quilômetros. Vamos à sexta questão. Ana, Beatriz e Carla combinam o encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico a seguir representa a posição x em função do tempo t para cada uma, no intervalo de 0 a 200 segundos. Considere que a contagem do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. Referindo-se às informações, é correto afirmar que durante o percurso, vamos aqui, letra A distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana. Vamos ver? Ana, ó, foi da posição 0 à posição 500. Ela andou 500 metros. E Beatriz andou da posição 400 à posição 500. Ela andou 100 metros. Então, Beatriz andou 100 metros, Ana andou 500 metros. Então, quem andou mais? Ana. E na letra A ele me disse que a distância percorrida por Beatriz é maior que a distância percorrida por Ana. Então, falso. Ana andou mais. Letra B. O módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor do que o módulo de Ana. Então, vamos calcular a velocidade de Beatriz. Ela andou 100 metros, não foi isso? Em 200 segundos. Logo, ela tem uma velocidade de meio metros por segundo. Agora, a velocidade de Ana. Ela andou 500 metros, não foi isso? Em 200 segundos. Conclusão, a velocidade dela é de 2,5 metros por segundo, que corresponde a 5 vezes a velocidade de Beatriz. Então, letra B está correta. O módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor do que o módulo da velocidade de Ana. Exatamente. 2,5 dividido por 5 vai dar 0,5. Sétima questão. No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo... Galera, vamos dar uma calculada aqui? No trecho 1 aqui, ó, nesse primeiro trecho aqui. Ó, velocidade, ΔS sobre ΔT. Vamos calcular a velocidade nesse trecho? Então, vamos. Ele vai da posição 0, ok, a posição 50. Então, a velocidade dele, 50 menos 0, em quanto tempo? 10 segundos. Então, vai dar 50 dividido por 10, que vai dar 5 metros por segundo. Do instante 10 ao instante 20, ele está, ó, parado na mesma posição. Então, a velocidade dele, ó, 0. Já no trecho 3, observe que ele vai da posição 50 à posição
0, não é verdade? Então, posição final, 0. Posição inicial, 50. Ó, tempo final, 40. Tempo inicial, 20. Então, eu vou ficar com menos 50 sobre 20, que vai dar, ó, V3, menos 2,5 metros por segundo. Então, vamos às opções. Então, o que acontece com a velocidade dele, né? Pode ser, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo, o módulo, vamos nessa. Letra A, aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Não, não aumenta. Se o gráfico é uma reta, ela ficou constante, é um movimento uniforme. B, diminui no intervalo de 20 a 40 segundos. De 20 a 40 segundos, a velocidade também permanece constante, já que o gráfico aqui, ó, é uma reta. C, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. A gente calculou e percebeu que não, não é? D, é constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos. Opa, pelo contrário, a velocidade é 0, tá ok? Então, falso. Letra E, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Exatamente, o módulo da velocidade no intervalo de 0 a 10 segundos corresponde a 5 metros por segundo, tá ok? E é 0 no intervalo de 10 a 20 segundos, e de 20 a 40 segundos, o módulo da velocidade é 2 metros, 2,5 metros por segundo. Então, realmente, ela é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Questão 8. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio. Pelo gráfico, pode-se afirmar que, na sequência do passeio, a pessoa... Então, vamos analisar o gráfico. Ó. Em 10 minutos, ela andou aproximadamente 600 metros. Espera aí, mas 10 minutos, 10 vezes 60, dá 600 segundos. Ela andou 600 metros em 600 segundos. Então, isso vai dar o quê? 1 metro por segundo. Então, essa pessoa está andando. Depois, o que é que acontece? Ela vai da posição 600 à posição 1.000, tá ok? E 800. Ela andou 1.200 metros. Em aproximadamente aqui, 7 minutos. Ah, ela agora deu uma acelerada. Ela deve estar agora correndo. No trecho 3, ela não está mudando de posição. O tempo está passando e ela está na mesma posição. 1.800 metros. Então, ela está parada. Pessoal, se a gente der uma olhada aqui, a inclinação dessa reta aqui, dessa etapa 4, é aproximadamente a inclinação dessa etapa 1. Lembra que a tangente do ângulo de inclinação da reta é igual à velocidade? Né? Igual não, na realidade, numericamente igual à velocidade. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que é o seguinte, a velocidade dela aqui nessa etapa 1 é próxima da velocidade dela nessa etapa 4. Ou seja, se na etapa 1 ela andou, na etapa 4 ela andou. Então, como é que fica a sequência aqui? Ela andou, correu, parou, andou. Andou, correu, parou, andou. Então, letra A. Então, vamos à 9ª questão. O gráfico de velocidade em função do tempo deveria ser, né, da velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea. Ó, o gráfico é esse aqui. No intervalo entre 0 e 4 horas, o objeto se desloca em relação ao ponto inicial ou seja, ele quer saber qual foi o deslocamento, qual foi a variação da posição. Então, basicamente, eu vou calcular o quê? Essa área aqui, só lembrando que no gráfico da velocidade, em função do tempo, a área do gráfico, ela vai me dar, né, a área entre o gráfico e o eixo do tempo, vai me dar essa variação da posição. Então, vou calcular essa área, essa segunda área, essa terceira área aqui. Marivaldo, e de 0 a 1? De 0 a 1 hora, a velocidade foi 0, ele não saiu do lugar. Ok? Então, ele só variou a posição do instante 1 ao instante 2, do instante 2 ao instante 3 e do instante 3 ao instante 4. Então, vamos calcular a primeira área aqui.
Então, a primeira área vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que corresponde a 4. Então, essa primeira área deu 4. A segunda área, a base, que também é 1, e a altura, ó, menos 6. Então, essa área me deu menos 6. E a terceira área me deu a base, ó, que é 1, vezes a altura, que é 6. Então, aquela área me deu 6. Então, qual foi o deslocamento? Ou seja, qual foi a variação da posição total? Ó, é numericamente igual à área total, que vai ser 4 menos 6 mais 6. Ou seja, ó, deslocamento total foi de 4 quilômetros. Então, vamos para a questão 10, né? A última questão. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 quilômetros? Então, uma pessoa, ela se deslocou 10 quilômetros. Aqui, ó, vou aproximar aqui para 2,5. 2,5 o quê? Como foi que ela realizou essa locomoção? Então, vamos analisar. Quais são as opções? Carroça, carro, foi caminhando, de bicicleta, de avião. Ó, dias, será? 10 quilômetros em 2,5 dias, rapaz, é muito tempo. Tanto para carroça, quanto para carro, quanto para caminhada, quanto para bicicleta, quanto avião, né? Percorrer 10 quilômetros em 2 dias e meio, então com nenhum meio desse aí de locomoção, ela gastaria tanto tempo assim. Deixa eu ver. Semanas, piorou a situação. Já pensou uma viagem de 10 quilômetros, a pessoa andando, levar uma semana, né, 2 semanas e meia, fica complicado. Segundo também, tá ok? É um tempo curto demais para percorrer 10 quilômetros de carroça ou andando, tá ok? Ou até mesmo de avião, né? Em 2,5 segundos, a distância percorrida seria muito maior, tá ok? Mas andando, a distância percorrida seria muito menor, ninguém vai percorrer em 2,5 segundos, tá ok? Andando 10 quilômetros, ou também de carroça, né? Essa carroça teria que ser muito rápida. Então, deve ser hora isso aqui, beleza. Então, vamos analisar. Ela andou 10 quilômetros, ok? 10 quilômetros em 2 horas e meia. 2 horas e meia, ok? Isso vai dar uma velocidade de 4 km por hora, ok? Dividindo por 3,6, isso aqui vai dar aproximadamente 1 metro por segundo, né? 1,1 metro por segundo. Então, uma coisa eu sei, 1 metro por segundo só pode ser o quê? Uma caminhada. Por quê? Com uma carroça, ela teria uma velocidade maior, tá ok? Com a bicicleta, uma velocidade maior, e com o avião, uma velocidade bem maior ainda. Então, só pode ter sido uma caminhada e o eixo do tempo aqui está em hora,